Boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos da Gol TV, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Arruda, né? Da Arena Pernambuco, não, do Arruda. Porque o vídeo hoje é exclusivo sobre a equipe do Santa Cruz, essa equipe grandiosa, com essa camisa, ó, tô esperando, hein? Pedro Henriques, né, o nosso CEO, enfim, você que é dono aí de loja do Santa Cruz, manda a camisa do Santa Cruz pra gente expor aqui, a gente bota aqui, ó, a gente bota aqui na nossa bancada aqui. Lindíssima a camisa do Santa Cruz aí, por sinal, a branca e também, né, a preta e vermelha e branca, enfim, é uma camisa extremamente pesada, grandiosa. Eu acho o emblema, o símbolo do Santa Cruz um dos mais bonitos do futebol mundial. Eu acho muito bonito o símbolo do Cobra Coral lá do Santa Cruz. E o vídeo exclusivo sobre o Santa Cruz pra gente falar sobre Thiago Galhardo, que pensa aí em aposentadoria. Vamos falar sobre a pré-temporada, reforços e saídas, chegadas e saídas na equipe do Santa. Mas antes de qualquer coisa, seja bem-vindo à Gol TV, eu sou o Jonas Stelman, sou jornalista, estou imbuído, né, me incumbiram essa missão, aliás, eu escolhi, né, chegaram pra mim e falaram assim, Jonas, você precisa escolher mais um clube do Nordeste pra você cobrir, né, porque eu sempre tive vontade, eu sempre falei muito de Flamengo, times do Sul e Sudeste, falei, não quero mais. Né? E quando eu vim pra Gol TV, a primeira coisa que falaram, Jonas, você escolhe o clube do Nordeste. Falei, quero falar do Bahia, né? Aí comecei a trazer informações aí sobre o Bahia, porque falaram que eu tinha que trazer informação de um clube da Série A. Né? Eu falei, então vou querer falar do Bahia, né? E aí, agora, né, do meio do ano pra cá, falaram, Jonas, você falou muito bem, né? Você é um conhecedor do futebol do Nordeste, escolha mais um time do Nordeste aí pra você falar. Eu falei, Santa Cruz. Aí os caras, pô, mas o Sport tá na Série A. O Náutico tá subindo pra, né? Falei, não, quero falar do Santa Cruz. Mas o Santa Cruz tá na Série D. Irmão, eu quero falar do Santa Cruz. Você não me deu oportunidade de eu poder escolher, então deixa eu escolher, pô. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Evidentemente, tem um carinho enorme aí pelo Santa Cruz e eu sei o quanto que essa camisa é pesada. Eu sei o quanto que essa história é grandiosa. Eu sei o quanto que essa torcida do Santa Cruz enganja qualquer coisa, né? Compra qualquer coisa, compra briga, compra qualquer coisa que tem um emblema ali, as cores da equipe do Santa Cruz, e era algo que eu queria fazer há bastante tempo, né? Falar do Nordeste, falar também da equipe do Santa Cruz, e aí falou, então tá, vai lá, fala aí. E estamos aqui falando sobre a equipe do Santa Cruz, tá, meus amigos? E vou trazer algumas informações, né, como eu disse anteriormente. A primeira informação é saída, tá? O Santa Cruz está no mercado, Pedro Henrique está de olho no mercado. Não é fácil, tá? Não é fácil trazer contratações que chegam para poder resolver. Por quê? Porque o projeto que o Santa Cruz está desempenhando é um projeto extremamente grandioso, que vai chamar a atenção, sim, de alguns atletas. Mas tenhamos que ser sinceros aqui também, tá? O Santa Cruz está na Série C. Então, assim, o Santa Cruz vai disputar com propostas de time, além de Série C, né, de Série B e de Série A. Vou dar um exemplo claro aqui para você em relação ao Gilberto. O Gilberto está esperando para saber o que o Juventude pretende da vida dele. E aí depois vai ouvir outra... Ah, mas porra, então ele não ama. Não, cara. O cara vê o que é melhor pra ele, pro bolso dele e pra carreira dele, né? Então, assim, o Gilberto já disse sim, gostou muito do projeto do Santa Cruz, essa informação que eu tenho por parte do jogador, tá? Mas tá aguardando o fim de contrato dele, que vai ser dia 31 de dezembro, pra entender o que o Juventude vai querer, né? E se vai pintar uma outra proposta de time de Série A ou de Série B. E aí sim, né, você... E aí sim... Agora, ele tem uma relação muito grande com o Santa Cruz. Então, isso pode facilitar um pouco mais. Então, a dificuldade é essa. A dificuldade é porque a concorrência é muito grande. Né? Tem a situação do Bosquilha também. O Operário tá numa divisão acima, tem uma estrutura bem interessante, paga um salário relevante pro Bosquilha, que se tornou o principal jogador lá da equipe. Então, assim, vai ser bem complexo, vai ser bem difícil. Mas, com essa gestão do Pedro Henrique, juntamente com o próprio Arley, com poder de convencimento, um Santa Cruz que a gente pode observar que está se reestruturando, né? E precisa ter, isso eu já falei aqui algumas vezes, precisa ter essa pedra fundamental, né? Esse jogador que chegue, né? Que chegue e por intermédio dele, outros atletas qualificados e de renome possam vir para o Santa Cruz também, tá? Não tô falando de refúgio não, tá, gente? Longe de querer falar de refúgio, né? Porque eu acho que não é o perfil dessa diretoria do Santa Cruz trazer refúgio, tá? Muitas pessoas falam de Iago Pikachu, muitas pessoas falam... tem outro nome aqui que falaram, que me fugiu. O Keno. Não, o Keno não acho que é refúgio, não. Tá encostado lá no Fluminense, eu acho que seria uma boa também trazer um Keno, jogador de lado, experiente.
Mas pelo que eu tô entendendo dessa diretoria do Santa Cruz, vai ser uma mescla, tá? Vai ser uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, e tem muitas saídas acontecendo. E o Jonathan Paulista, né, saiu para a equipe do Uberlândia, cara. O Santa Cruz acertou aí o empréstimo do volante Jonathan Paulista para o Uberlândia. A informação foi dada inicialmente pelo repórter João Vitor Amorim, tá? Da Rádio Jornal, um cara muito bem informado em relação ao Santa Cruz, tá? Com a camisa coral, né, Jonathan Paulista disputou 10 partidas na Série D, sendo apenas uma como titular. No Uberlândia, ele disputará o Campeonato Mineiro. A diretoria do Santa Cruz também pretende negociar outros atletas que não estão nos planos da comissão técnica, tá? Um deles é o Matheus Melo. O atacante Thiaguinho, que tem contrato com o Tricolor até 2027, foi emprestado à equipe do ABC, beleza? Já trouxe aqui pra vocês a situação contratual dos atletas no vídeo anterior, né? Muitos atletas têm um contrato findando agora em 2026. Em 27, 3 atletas, que é o João Pedro, o Natan e o Thiaguinho, né? E em 29 é o Felipe Alves, que eu acho que não deve permanecer até 29 não, né? Eu acho que não, né? Porque eu acho que esse contrato com o Felipe Alves foi algo surreal. Foi surreal, tá? Uma outra informação que eu quero trazer, isso me deixou bastante triste, né? Porque eu quero ver novamente o Santa Cruz jogando no Arruda, tá? Mas, pelo que a gente está entendendo, o Santa Cruz vai mandar os seus jogos no Campeonato Estadual na Arena Pernambuco, tá bom? A casa do Santa Cruz, na reta final da campanha do acesso da Série D, na Arena Pernambuco, será novamente palco aí da torcida coral, Cobra Coral, né? Aqui durante o Campeonato Pernambucano. A confirmação foi dada aí pelo CEO Pedro Henriques, tá bom, meus amigos? Pedro Henriques confirmou que então o Santa Cruz vai jogar, né, o Campeonato Estadual lá na Arena, tá? Eu não gosto muito da Arena, não. Eu acho muito frio, sabe? Eu acho muito distante, né? E mesmo passando por uma melhoria aí no gramado, a Arruda será utilizada apenas como campo de treinamento da equipe, tá? Inclusive a pré-temporada tricolor, com início agora dia 25, será realizado no estádio do clube, tá? Ainda está andando, mas isso deve ocorrer. E a motivação é a mesma, da Série D, dar uma melhor estrutura para o nosso torcedor. O Arruda será utilizado para treinamentos, afirmou o Pedro Henriques, tá bom? Ele concedeu uma entrevista ao Globoesporte.com e trouxe essas palavras, estão confirmando que o Santa Cruz vai jogar na Arena. Então, provavelmente vai jogar o Campeonato Estadual. Se tiver condições de jogar a Série C, eu acho muito importante. Eu acho muito difícil que tenha capacidade máxima, né? Por várias situações estruturais, de segurança, mas a diferença de jogar no Arruda e jogar na Arena Pernambuco é gigantesca. É gigantesca, tá? Ele foi questionado, né, se o Arruda poderia ser utilizado ao menos em jogos de menor apelo, e o CEO Coral foi enfático, falou, acho improvável. Tem muita situação ali que no Arruda que precisa melhorar para que efetivamente ele volte a pulsar como um coração aí da equipe Cobra Coral, né, meus amigos? E a informação sobre o Thiago Galhardo, tá? Ele deu uma entrevista, né, 5 anos após viver aí o melhor momento da carreira, né? No Internacional, o Thiago Galhardo relembrou os bastidores da convocação, enfim, falou da relação intensa que ele teve ali com o técnico Kudê lá no Inter e disse também uma possível aposentadoria na próxima temporada. Ele tem contrato finalizando em dezembro de 2026 com a equipe do Santa Cruz, né? E a tendência, né, segundo essa entrevista dele, a tendência é que ele, de alguma forma, se aposente na próxima temporada, tá bom? Nessa entrevista ele falou, ó, eu vou trazer aqui a informação que ele disse sobre a aposentadoria, uma entrevista bem interessante que ele concedeu ao Globoesporte.com, elogiando bastante o Santa Cruz, né? E diz o seguinte, ó, está chegando o final e não sei se quero renunciar tanto mais assim, né? O futebol tira muito mais do que dá. Tira momento de pai, de filho, irmão, amigo. Tenho 2 filhos e passei um dia dos pais só com cada um, disse aí o Thiago Galhardo. Aos 36 anos, né, ele está avaliando os próximos passos da carreira após ajudar o Santa Cruz a conquistar a Série C com 7 gols em 22 partidas. O atacante aproveita as férias e reflete sobre o que vem pela frente. Ele recordou com orgulho a trajetória construída, especialmente o trabalho no Inter e o que levou à seleção brasileira, tá? O Thiago Galhardo foi importante para o Santa Cruz? Foi importante para o Santa Cruz. Eu não julgo que ele tenha sido importante dentro de campo, apesar dos números não serem ruins, né? Foram 7 gols em 22 jogos, né? Só que ele poderia ter ajudado mais. Eu acho que pesou muito a questão física, principalmente na reta final. No momento que o Santa Cruz mais precisou, ele não pôde estar presente, né? Ele sequer conseguia jogar 90 minutos. Ele sequer terminava 90 minutos. Se esperava mais aí do Thiago Galhardo. Então, assim, ele foi importante
pelo nome, pela visibilidade, ele foi importante no vestiário, porque ele, querendo ou não, é uma liderança, né? Uma liderança positiva, acho que não tem lá ninguém que fale mal aí do Thiago Galhardo. Em todas as substituições que aconteceram, né, que o Cabo substituiu o Thiago Galhardo, nenhuma ele saiu reclamando, pelo menos para as câmeras. Pode ter tido alguma coisa interna, mas não demonstrou insatisfação com as substituições que ocorreram constantemente, assim por sinal. Mas pensando no lado esportivo, eu acho que ele entregou menos do que se esperava que ele efetivamente ele fosse entregar, repito, principalmente na reta final aí do campeonato. Por isso que o Santa Cruz está no mercado, procura um jogador de renome, experiente, que possa ser essa sombra, essa liderança também positiva ao lado do Thiago Galhardo, que tem mais um ano de contrato com a equipe do Santa Cruz, deve jogar a Série C e em dezembro do ano que vem deve deixar aí o futebol, tá bom? Como eu disse anteriormente, Santa Cruz vai começar a pré-temporada agora, dia 25 de novembro. Se esperava que o elenco tivesse fechado, né, com todos os reforços, enfim. Parece que não vai acontecer. E, mais uma vez, eu digo, né, contratar é muito difícil, porque o Santa Cruz ele vai disputar com time de Série B, com time de Série A e com times da própria Série C, né? Então tem que ter muita calma para você não contratar refúgio qualquer jogador com histórico aí de lesão, né? Enfim, então uma coisa você, torcedor, pode ter certeza com essa diretoria do Santa Cruz: eles não vão fazer cagada. Eles não vão. Pode errar, evidentemente, todo mundo é suscetível a erros, né? Mas eles estão fazendo tudo pensado minuciosamente para que as coisas em 2026 saia melhor, né? Tudo que se tenha planejado saia devidamente bem, né? E que o Santa Cruz possa, de alguma forma, em 2026 não tomar sustos, né? E principalmente ali brigar já na reta final do campeonato por um acesso à Série B, onde o Santa Cruz tem que estar, sempre nas elites, né? Sempre nas divisões acima, Série B e Série A, enfim, disputando com os grandes clubes, né? Eu acho que isso aí é questão de tempo, né? Tá se reestruturando para isso, tá se arrumando para isso. E repito, precisa o Pedro, que é muito competente, o Arley, sentar e achar uma pedra fundamental. Tenho batido nessa tecla constantemente aqui. O que seria essa pedra fundamental? Um jogador que chegasse com a cara do Santa Cruz. Fala assim, porra, esse cara é a cara do Santa Cruz. Um cara de renome, né? Por quê? Porque essa pedra fundamental ele vai trazer outros jogadores. Eu lembro, gente, quando o Diego Ribas aceitou ir pro Flamengo falido, ele levou o Diego Alves, ele foi começar a levar outros jogadores, porque o próprio Everton Ribeiro ali no Bahia, qualquer jogador hoje que vai pro Bahia, liga pro Everton Ribeiro, e aí, Everton? Cara, vem, a gente recebe em dia, tá tudo muito estruturado, então precisa o Santa Cruz ter esse cara, essa pedra fundamental para que a virada do Santa Cruz efetivamente ela possa ser feita, e pode ficar tranquilo que os dirigentes estão no mercado, estão monitorando o mercado para trazer pelo menos 2 grandes nomes para essa temporada, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, é importante pra caramba pra gente. Dá uma verificada se efetivamente você tá inscrito aqui no canal. Muita gente tá reclamando que a inscrição tá saindo, né, dentre outras coisas. Então, se inscreva, que é muito importante. Lembrando, tá? Vídeos todos os dias aqui pela manhã e também à tarde pra deixar você extremamente bem informado. E ano que vem, quando a bola voltar a rolar, né, digamos, eu tô falando pelo Santa Cruz, né, que não vai jogar mais esse ano, mas teremos Campeonato Estadual, teremos Série C, teremos o super pós-jogo aqui na Gol TV. Eu vou ser o responsável por trazer o pós-jogo, enfim, show do intervalo da Série C, do Campeonato Pernambucano, tudo da equipe do Santa Cruz, você vai acompanhar aqui com a gente, tá bom, meus amigos? Deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!